Nós vamos dar continuidade à nossa série de gramática na redação com ela, a crase. Você vai sair dessa aula hoje sabendo utilizar a crase de forma perfeita para conseguir o seu 1000 na redação. Então, chega mais! Olá, seja bem-vindo de volta ao Redação Nota 1000 Passo a Passo. Nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre gramática na redação e nós vamos falar nessa aula sobre crase. A gente escolheu os temas mais importantes, mais quentes, vamos dizer assim, sobre gramática, para que a gente possa aprofundar nessa série de vídeos. Deixa aqui nos comentários quais outros temas gramaticais que você quer que a gente aborde aqui, faça mais um aprofundamento sobre o assunto, para desenvolver melhor a sua competência gramatical, lembrando que a competência 1 da redação Enem é a competência que avalia a gramática. E essa gramática, ela é exigida na norma escrita formal, modalidade de escrita formal, ou seja, a norma culta da redação. Então, é importante que você tenha domínio da gramática, você tenha domínio desses conteúdos, principalmente aqueles que são mais problemáticos, né, na hora da escrita, principalmente, para que você chegue na sua redação confiante, calmo, tranquilo, em relação a esses pormenores aí que dizem respeito à gramática da língua portuguesa, tá certo? Nós já falamos sobre vírgula, você pode conferir as aulas anteriores que nós falamos mais detalhadamente sobre as regras de vírgula. É importante também que você complemente esse estudo, né? Tenha acesso a uma boa gramática, faça exercícios. No material que a gente deixou disponível para você lá no link da descrição da aula de vírgula, tem um material de apoio com exemplos e com exercícios também, certo? Então é interessante que você passe lá, né? E pegue esse material e já vai melhorando a sua competência gramatical. A nossa aula de hoje é sobre crase. Olha, crase é um acentozinho tão temido no que diz respeito a português, mas não tem segredo, gente. Você vai sair daqui dessa aula de hoje entendendo crase completamente, certo? Garanto a você. E não tem segredo, você só precisa aprimorar o seu olho para que você entenda melhor a crase e não tenha mais nenhuma dúvida na hora de colocar esse acentozinho bonitinho aí no seu texto, certo? Vamos retomar alguns conceitos para que a gente possa aprofundar aí as regras de crase. Primeira coisa é, crase, na verdade, é um fenômeno, que é o quê? A junção de duas palavras. O acento, aquele acentozinho que a gente vê em cima do A, ele se chama acento grave, certo? Então, ele aparece quando existe o fenômeno crase, que é o quê? A junção da preposição a com o artigo feminino a. Juntou a com a, virou um a só, e aí aparece o acento grave para marcar que naquele a ali houve a junção de duas palavras, certo? Retomando o conceito de preposição. O que é a preposição? A preposição é uma palavra que acompanha um verbo ou um nome, geralmente de uso obrigatório, certo? Ela também serve para ligar duas palavras. E o artigo é a palavra que dá a característica para o substantivo. Que característica é essa? Geralmente a característica de gênero. É o artigo que define o substantivo. Quando nós dizemos a casa, eu sei que aquela palavra é uma palavra feminina, porque esse artigo que antecedeu o substantivo casa me demonstra que ele pertence ao gênero feminino. Então, quando é que ocorre a crase que a gente precisa colocar o acento grave em cima do A? É quando eu tenho um verbo ou um nome que exige o uso da preposição a, e aí a gente tem um conceito interessante aqui que diz respeito à regência verbal e à regência nominal, que podem ser assuntos que nós vamos trazer mais para frente. Se você quiser ver, pede aqui nos comentários que a gente prepara essa aula. Então, a palavra exige a preposição a, seja um verbo, seja um nome, e a palavra que segue exige a presença do artigo a. Quando é que a palavra exige a presença do artigo a? Quando é uma palavra feminina. Aí a gente já pode postular a primeira regra de crase, que é o quê? Ela só aparece diante de palavras femininas. Existe exceção, professora? Existe, mas é um caso bem particular, certo? Então, você fique ligado que em 98% dos casos, a crase só vai aparecer diante de palavras femininas,
certo? Então, essa é a nossa regra geral de crase. Para você ter certeza se você utilizou de forma correta a crase dentro da lógica da regra geral, é só fazer uma troca. A gente acabou de ver que a gente só usa crase diante de palavras femininas. Ou seja, quando é que eu tenho crase? Quando eu tenho a preposição que acompanha o verbo ou o nome e eu tenho uma palavra feminina que é precedida do artigo a, certo? Acontece que às vezes eu não sei se ali é só preposição, se ali é preposição artigo ou se ali é só artigo. Como é que eu vou saber? A gente faz o jogo principal aqui da crase, que é trocar por uma palavra masculina. Se eu troco pela palavra masculina e o a permanece, isso quer dizer que ali tinha uma preposição e tinha um artigo. Se o a some, quer dizer que eu só tinha um artigo, certo? Vamos ver aqui no exemplo para vocês entenderem aí o raciocínio. Quando eu falo, eu vou à praia, eu tenho o a que acompanha o verbo ir e eu tenho o a que acompanha a palavra feminina praia, certo? Então, nesse caso, eu vou à praia, eu tenho a crase obrigatória. Por quê? Porque eu tenho os dois as aqui presentes nessa expressão. Mas aí, se eu estou na dúvida, se eu uso ou não, se eu não uso a crase, eu troco praia, a palavra feminina praia, por uma outra palavra para a gente ver aí o que é que está presente nessa expressão. Então, eu troco. Eu vou ao parque. Olha só o que é que apareceu aqui pra gente. Eu tenho o a, que acompanha o verbo ir, que já estava lá. Eu vou a. E eu tenho um o, que acompanha a palavra agora masculina, parque. Certo? Então, se o a permanece, isso quer dizer que lá na expressão eu vou à praia, eu tenho uma crase. Se o a some, isso quer dizer que não tinha crase na expressão anterior. Vamos ver um exemplo sem a crase. Quando eu digo assim, ó, eu comi a maçã. Eu quero saber se esse a tem crase ou não. Vou trocar por uma palavra masculina. Eu comi o pão. Opa, o a sumiu, não foi? Se esse a sumiu, quer dizer que na frase anterior eu só tinha um artigo. Então, não tem crase na expressão feminina, tá certo? Deu para entender aí a diferença entre uma frase que exige a crase e uma frase que não exige a crase. É só você fazer essa troca que aí você vai conseguir visualizar a presença dos dois elementos, preposição e artigo, ok? Compreendido este assunto, compreendida a regra geral, vamos continuar entendendo os casos em que a crase aparece. A crase vai aparecer diante de palavras no plural, apenas se esses termos, se essas palavras forem especificadas. Como assim? Quando eu digo mais alguma coisa a respeito daquela palavra que vem depois do artigo ou da preposição. Vamos entender aqui com um exemplo. Quando eu coloco a frase, eu assisto a séries. É interessante a gente fazer uma observação a respeito desse verbo assistir, regido pela preposição a, no sentido de ver alguma coisa. Esse a, ele está sumindo da fala. É muito normal, é muito comum a gente ver assim, eu assisto TV, eu assisto um jogo, eu assisto um filme. Na fala, na linguagem coloquial, é muito comum a gente ver esse tipo de expressão, tanto é que nem soa estranho pra gente, né? Mas, na norma culta, que é a norma exigida pela redação Enem, esse a precisa ser regido de preposição, certo? Eu assisto a um filme, eu assisto a um jogo, eu assisto a TV com a crase, certo? Por quê? Porque o verbo exige a preposição a dentro do campo de significado dele, ok? Então, quando eu coloco esse verbo, eu assisto, diante de uma palavra no plural, eu assisto a séries, ponto. Esse séries não está especificado, não está determinado. Então, se eu estou diante desse a, esse a é só preposição, que é o a que acompanha o verbo assistir. Porém, se eu falo, eu assisto às séries históricas. O que foi que eu fiz? Eu especifiquei os séries. Quando eu especifico, aparece para mim a necessidade de colocar o artigo definido diante de séries históricas. Por quê? Porque eu estou determinando o substantivo.
Eu estou determinando aquela expressão. Quando eu determino, eu preciso colocar o artigo, é a função dele. Ele tem essa função de determinar um substantivo. Então, quando aparece o artigo, o que é que acontece? A crase vai aparecer. Por quê? Porque eu tenho o a, que acompanha o verbo assistir, e eu tenho o as, artigo feminino plural, que acompanha a expressão séries históricas. Então, aqui a crase aparece. Mas se eu não determino, não tenho necessidade de colocar artigo, então o único a que aparece é o a preposição, então nesse caso não há crase, tá certo? Outro caso em que a crase aparece é diante de nomes de lugar, mas esse caso só vai aparecer se o nome de lugar exigir a presença de um artigo. Como assim? Existem alguns nomes de lugares que naturalmente nós falamos com um artigo na frente, como é o caso de a Bahia. Quando eu falo o nome Bahia, geralmente esse nome é acompanhado do artigo a. Eu digo, eu moro na Bahia. Eu venho da Bahia. Veja que o artigo a está sempre presente ali diante do nome Bahia. Então, assim como esse nome, existem outros nomes que também pedem o artigo a. Então, quando esse nome pedir o artigo a, eu tenho que colocar a crase. Vejamos um exemplo. Quando eu falo, eu vou a Londres, esse a tem crase ou não tem crase? Aí a gente faz um joguinho, a gente faz uma troca para entender se precisa da crase ou não. Aí eu faço o jogo assim. Eu falo, eu volto de Londres. Esse de é só preposição. Então, isso quer dizer que lá na frase eu vou a Londres, eu só tenho o a, preposição, que acompanha o verbo ir. Porque quem vai a algum lugar. Então, esse verbo pede a preposição a. Então, se eu tenho eu vou a Londres, esse a é o a que acompanha o verbo ir. Porque diante de Londres não tem o artigo feminino a. Porém, dentro da mesma linha de raciocínio, se eu falo, eu vou à Inglaterra, eu quero saber se esse a tem crase ou não tem crase. Então, a gente faz a mesma troca. Eu volto da Inglaterra ou eu volto de Inglaterra? Eu volto da Inglaterra. Então, o que é que eu estou vendo aqui? A preposição de e o artigo a, que acompanha a Inglaterra. Então, eu volto para a frase, eu vou à Inglaterra, então eu sei que ali eu tenho tanto a preposição a, que acompanha o verbo ir, como eu tenho o artigo a, que acompanha o nome Inglaterra. Então, nesse caso, a gente coloca a crase, tá certo? Não tem segredo. Diante do nome do lugar, você faz essa troca. Se eu volto de, não tem crase. Se eu volto da, tem crase. É só isso. Nesse joguinho aí, você desenrola 80% desse problema de colocar ou não a crase diante do nome de lugar, tá certo? Outro caso em que a gente sempre encontra o uso da crase é nas expressões adverbiais. Se você não sabe o que é advérbio, pegue sua gramática e relembre o conceito de advérbio. É interessante, é importante que você tenha esse conceito aí bem gravado para que você entenda esses usos aqui de crase. Por exemplo, nós usamos o advérbio para demonstrar ou para expressar uma circunstância. Que circunstâncias são essas? Pode ser uma circunstância de modo, de lugar, de tempo. Então, dessa forma, nós temos algumas expressões adverbiais que dão essa circunstância. Quando eu falo, eu fiz tudo às claras é uma expressão adverbial de modo, ou seja, o modo como eu fiz aquilo ali foi às claras. Então, essa expressão adverbial é uma expressão feminina, ela exige o uso da crase. Às claras, às vezes, às escondidas, certo? Tudo isso aí tem crase. À noite, à tarde. Também uso de crase, circunstância de tempo, certo? Eu estudo à noite. Eu fui visitar meus pais à tarde, certo? Então, veja que é uma expressão feminina que usa a crase porque ela é uma expressão adverbial.
As expressões que indicam lugar, à esquerda, à direita, à frente, certo? Também são expressões que exigem o uso da crase. As expressões que indicam horas também. Eu trabalho às 8 horas da manhã. Então, essa expressão às 8 horas também utiliza a crase, certo, gente? Cuidado aí, que a gente vê muito um erro, né, no uso da crase diante dessas expressões que indicam horas. Quando eu falo assim, meu trabalho é das 8 da manhã às 5 da tarde, esse às tem crase. Por quê? Porque por um paralelismo, a gente tem das, que é a preposição mais artigo, então eu também vou usar o as, preposição mais artigo. Então, se tem preposição mais artigo, eu tenho uma crase. Então, das 8 às 17, eu utilizo crase aqui para marcar esse as, tá certo? Cuidado aí. Da mesma forma como fala assim, meu encontro é às 19 horas, às 19 horas, expressão adverbial de tempo também utiliza crase. Todas essas expressões femininas adverbiais, tempo, lugar, modo, que indicam essas circunstâncias, utilizam crase, ok? Então, vistos os casos em que a crase é obrigatória, vamos ver agora os casos em que não se usa crase de jeito nenhum, tá certo? Sempre é errado usar crase nessas situações, certo? Primeiro caso, diante de verbos, nós nunca utilizamos crase. Então, por favor, de hoje em diante, não utilize crase diante da expressão a partir. Não tem crase, é só a preposição ali, tá certo? A partir, não tem crase, nenhuma outra expressão que utiliza o a antes do verbo. Por exemplo, nada a declarar, também não tem crase. Se você utiliza o verbo, você exclui aí a ideia de ter uma crase antes dele, tá certo? Outro caso em que não se utiliza crase de jeito nenhum, pela lógica que a gente já viu na regra geral, é diante de palavras masculinas, certo? Então, quando eu falo assim, agradeço a todos, todos é uma expressão masculina, então não tem crase de jeito nenhum, tá certo? Entendam, a lógica é que a gente só utiliza crase diante de palavras femininas, tá certo? Outro caso em que não se utiliza crase de jeito nenhum é entre palavras repetidas, dia a dia, gota a gota, também não utilizamos crase aí nesse a. Outro caso de uso proibido é diante da maioria dos pronomes. Cuidado, estou falando da maioria, não são de todos, mas a maioria deles nós não utilizamos crase. Por exemplo, quando eu falo disse a ela, não falei a ninguém, nenhum desses dois casos que eu falei e casos semelhantes utilizam crase, tá certo? E a crase é facultativa em que caso? Diante de pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Aqueles que indicam posse? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela, certo? Então, eu posso utilizar ou não a crase diante dessas palavras. Quando eu falo, ela foi à minha casa, está correto com a crase, está correto sem a crase. Diante de nomes próprios femininos, também é de uso facultativo. Dei o recado a Maria. Eu posso utilizar a crase, posso não utilizar a crase. Todos os dois usos estão corretos, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, a gente esclarece para vocês. Continue aqui, ative o sininho da notificação, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Não esqueça de, aqui no link da descrição, pegar o material de apoio com exercícios, com temas de redação, folha de redação para que você pratique e a gente se encontra nas próximas aulas.